Bom dia a todos, sejam bem-vindos à quarta live da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Veliche, eu sou sócia da 20 Partners e responsável pelo jurídico e compliance. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ambima pelo convite para estar aqui hoje e parabenizá-la também pela realização dessa semana de prevenção à lavagem de dinheiro. Também não posso deixar de parabenizar a Soraya Alves, a superintendente jurídica da Ambima, em especial a Fernanda Soares, que pelo trabalho incansável e que conduziu muito bem todos os trabalhos de preparação do Guia Ambima de PLD, fomentou as discussões, deu voz a todas as instituições e organizou os trabalhos, e foi essencial para que a gente chegasse até aqui. Também queria registrar o agradecimento à atuação também da Silmara Bacani, a nossa presidente do Fórum de Apoio Jurídico. Bom, a nossa tarefa hoje aqui não é nada trivial, né? A gente está aqui hoje para discutir como as instituições do mercado devem fazer, que cuidados elas devem ter para observar estritamente tanto as normas relacionadas ao sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, mas também não se descuidarem do descumprimento de outras regras também de extrema importância para o mercado. Uma delas já é nossa velha conhecida, né, a Lei Complementar número 105 de 2001, que também é conhecida como Lei de Sigilo Bancário e que, embora tenha esse nome, ela tem uma aplicação muito mais ampla e também resguarda todas as operações e serviços prestados no âmbito do mercado de valores mobiliários. E também a recém-vigente Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia é poder discutir aqui como essas leis interagem, em especial no âmbito das relações mantidas entre os diversos prestadores dos fundos de investimentos e como essas regras podem impactar o nosso dia a dia. E para enfrentar esses temas para lá de desafiadores, a gente tem aqui hoje o Fábio Kujaski, sócio do Matos Filho, Bruno Baldutini, sócio do Pinheiro Neto, e o Bruno Oliveira, advogado do JP Morgan. A nossa ideia é fazer um bate-papo mesmo, para a gente conversar, poder tirar dúvidas do mercado. Então, a todos que nos assistem, podem enviar suas perguntas, seus comentários no Workplace a qualquer momento. A gente também tem um link aqui para perguntas anônimas nos comentários. E para iniciar a nossa discussão, eu queria passar a palavra para o Bruno Baldutini, para você falar um pouco para a gente, Bruno, sobre a Lei de Sigilo Bancário e as novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro, tanto as normas da CVM quanto as normas a norma do Banco Central, né, para dar um panorama geral sobre esse tema, e depois, na sequência, a gente ouve o Fábio falando um pouquinho das normas da LGPD. Perfeito. Bom, primeiro, bom dia a todos. Queria fazer um agradecimento especial para a Ambima, e é um prazer aqui estar dividindo o painel com você, Júlia, com o Fábio e com o Bruno, meu xará, que eu conheço há bastante tempo. Sem dúvida, o assunto aqui não é um assunto trivial, como você bem falou, né? Tem uma série de interpretações e possíveis consequências que causa bastante dúvida para quem advoga na área, né? Então, não é o assunto que você lê e resolve só numa leitura da norma, né? Tem variáveis que você não controla, tem fatos concretos que você nem imaginava, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente vai ter que se adaptar, né? Eu acho que, primeiro, falar um pouquinho sobre Lei Complementar 105, o que aconteceu nos últimos anos é uma tensão maior por conta justamente do conceito do sigilo. Até recentemente, todo banco, toda instituição financeira e todas as entidades que são mencionadas na Lei Complementar 105, e mais recentemente as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento que foram incorporados também no sigilo bancário, sempre se olhava a questão do sigilo como o banco domina a informação, é dono da informação, e ele não pode quebrar o sigilo sob pena de ser punido. E aí o ponto do ser punido nessa regra, que é justamente o medo de todo advogado que milita, é que quebra de sigilo
sem autorização ou sem base legal, constitui crime. Então, quem milita na área sempre atua de forma extremamente conservadora, justamente porque tem muito medo de dar o advice errado para o seu cliente. Lembrando que, né, na área criminal, né, advogado não testa a tese, né? Você testa a tese, desculpa, o senhor vai preso, errei minha tese. Não funciona bem esse modelo, né? Então, por isso que existe essa dificuldade. Mas o sigilo, ele sempre existiu, todo mundo conhece, mas nunca se chamou tanto atenção até que a tecnologia e a facilidade do que ela causou com a transferência dessa informação de um lado para outro começou a chamar atenção. E acho que tem um fato muito claro que aconteceu num conflito que existiu entre uma fintech agregadora de dados e uma instituição financeira de grande porte. E essa fintech, ela usava uma estrutura que chama screen scraping, que é justamente através de uma autorização do cliente, usuário, né, do cliente do banco, ele permitia que esse sistema entrasse usando senhas não transacionais, puxasse as informações desse extrato, desse cliente, e montasse um banco de dados mais como se fosse uma ferramenta de educação financeira, ajudando esse cliente a entender a sua situação financeira, se ele poderia tomar empréstimo, se de fato ele está tomando cheque especial quando deveria estar, quando ele tem recursos investidos, enfim. E o que aconteceu nesse momento foi este banco questionou essa prática, ele entendeu que, de fato, o banco tem o dever do sigilo bancário, sob pena de cometer um crime, e não deveria permitir este terceiro, que não é o cliente, acessar os dados. E aí começou-se um processo judicial, foi solicitada até uma liminar por parte do banco. Interessante é que o juiz do caso na liminar, ele negou, e aí ele abordou exatamente o tema, né? E aí é o que você lendo, você fala, puxa, é bastante óbvio, mas não era óbvio porque a tecnologia não causava isso, então nunca se questionou muito isso. Mas a verdade é que o juiz falou, veja, o dono da informação é o cliente. O banco, ele simplesmente recebe essa informação e o banco não pode, sem autorização deste cliente, divulgar. E se ele divulgar sem essa autorização, ele cometeu um crime. Agora, se o cliente deu seu consentimento para isso, não cabe ao banco bloquear ou se limitar a isso. Então, acho que foi talvez, o grande momento na história, né, que a tecnologia permite a transferência de forma fácil e se questiona mesmo qual é o conceito da Lei Complementar 105, né, onde está essa proteção ao sigilo, né? Então, isso que acho que é uma informação que ficou marcada. Então, toda instituição financeira sempre muito acostumada com o sigilo, muito preocupada porque a divulgação é crime. E, obviamente, depois desse teste de conceito, o Banco Central começa a se pronunciar mais. E surge muito essa discussão, está muito presente hoje no Open Banking. Se você olhar as regras de Open Banking, o Banco Central ele focou bastante no consentimento. Em outras palavras, toda instituição financeira e instituição de pagamento que faz parte do Open Banking, ele pode permitir que os dados desse cliente sejam divididos com outra instituição financeira ou outra instituição de pagamento, desde que haja consentimento expresso. Então, em outras palavras, o Banco Central voltou com essa tese e falou, veja, o dono dessa informação é a pessoa. E se nesse ambiente regulado, entre instituições reguladas ao consentimento, isto não constitui quebra de sigilo e, portanto, pode ser feito, né? E sempre também existiu uma discussão, mas até que ponto uma instituição financeira pode passar esses dados para uma outra instituição financeira para efeitos dados cadastrais. E sempre se teve uma interpretação mais conservadora, porque, de fato, sempre existe a consequência criminal. Então, quem milita muito na área tende a tratar isso de forma conservadora. E aí a gente entra um pouquinho com a entrada em vigor do LGPD, mas em especial com as novas regras de PLD, né? E aí se nota uma mudança bastante forte por parte tanto do Banco Central quanto da CVM, em que deixa claro que o Brasil assumiu um compromisso perante as autoridades, ele entrou numa padronização maior, então agora a gente passa a ter o conceito de risk-based approach, então tanto as regras de Banco Central e CVM basicamente permitem a essa instituição, né, tanto regulada pelo Banco Central como regulada pela CVM, para olhar cada caso, levando em consideração o cliente, a transação, os riscos, e com base nisso decidir quanto de informação, quanto de cuidado essa instituição tem que ter em vias visando evitar lavagem e financiamento ao terrorismo. Então, ele tira a prática anterior, que era uma prática descritiva do que deveria ser solicitado para o cliente e o que deveria ser reportado, e joga todo esse poder decisório
nas costas dessa instituição. E, obviamente, ele passa com isso uma mensagem muito clara, que para efeito de PLD-FT, o sigilo não deve bloquear isso, porque aqui a gente está olhando dois bens, né? Estamos considerando dois bens. O primeiro é o direito ao sigilo individual, né, da pessoa. E o segundo é justamente evitar que esse sigilo seja uma desculpa para que se permita lavagem e financiamento ao terrorismo. E você percebe claramente uma tendência muito expressa, e eu vejo muito mais, acho que talvez no Banco Central do que na CVM, de que falar que, olha, passar as informações visando PLD e FT não é quebra de sigilo e deve ser respeitada e deve ser cumprida. Isso ficou, para quem mexe com a área de cartões de crédito, existe uma discussão enorme, e aí a gente está falando de uma regra específica de lavagem dos bancos, né? E ficou muito claro nessa regra que no mundo cartão, quando você tem aquela figura do credenciador, a Stone, a rede, a Cielo, e ela tem um relacionamento com uma subcredenciadora, né, que é uma entidade que tem seus próprios estabelecimentos comerciais e se relaciona com essa credenciadora, que a partir de agora, no dia 1º, a credenciadora deve ter acesso a todas as informações dos clientes do subcredenciador para efeitos de lavagem de dinheiro. E engraçado que esse assunto, inclusive, alguns 2 ou 3 anos atrás, começou, se me falha a memória, a PagSeguro entrou com um processo no CAD dizendo que a entrega das informações da PagSeguro, à época, como uma subcredenciadora, passando para uma credenciadora que domina o mercado, seria uma quebra, né, de paradigmas competitivos, seria injusto. E aí começou-se uma discussão, mas o resultado foi que, de fato, a tese de que para efeitos de PLD se sobrepõe esse bem maior do que o sigilo e que isso não é desrespeito à competição, prevaleceu, né? Então, isso mostra um pouco a nossa tendência de que as regras de PLD-FT, sim, vão vigorar tanto para efeito de sigilo, então elas não podem ter a desculpa do sigilo, como também, aí o Fábio vai contar um pouquinho mais, para efeitos de LGPD, né? Então, acho que essa é uma mudança maior, né? E acho que a grande dificuldade, justamente nessa área, se você pegar tanto o normativo, né, de Banco Central como da CVM, a dificuldade é que a gente perdeu, né, e o advogado gosta, né, de sítio suspensório, né? Então, quem milita na área, ele perdeu um pouco a capacidade de olhar um depara da regra para transferir isso num conceito muito mais subjetivo, que é o risk-based approach. O que, de um certo lado, traz flexibilidade para os negócios, mas, ao mesmo lado, traz uma mega insegurança, porque até que ponto esta minha análise que eu fiz com base no risk-based approach é suficiente? E se ocorrer, por exemplo, uma lavagem lá na frente, o meu sistema não foi adequado, qual seria a minha consequência? Então, acho que o contexto todo é esse, né? Então eu vou parar por aqui para deixar o Fábio falar um pouquinho de como é que a LGPD entra nessa história, né, depois desse contexto aqui. Fábio, você está no mudo. Opa, obrigado. Obrigado, Bruno, obrigado, Júlia. Eu queria agradecer a Ambima pelo convite e caminhar nessa discussão a respeito da LGPD e como essa lei ela vai interagir com relação ao que já existe, né, do ponto de vista de legislação de privacidade, de sigilo e tantas outras no Brasil. Então, o primeiro ponto, acho que é meio óbvio, mas vale a pena a gente ressaltar, né, o artigo 64 da lei, da LGPD, expressamente indica que a lei vai se aplicar em conjunto com outras normas sobre proteção de dados e sigilo. Então, nós vamos ter que fazer uma interpretação sistemática daquilo que já existia, e a LGPD vai entrar para regular também aspectos relacionados à privacidade. E, obviamente, que essa integração de interpretação nem sempre é trivial, né? Então, só vou dar um exemplo. O Marco Civil da Internet de 2014, quando criou um capítulo para falar sobre proteção de dados online, só previu o consentimento como única base legal para tratamento de dados coletados na internet, né? A LGPD traz outras 9 bases legais além do consentimento. Então alguém vai dizer, bom, então para dados coletados online só fica valendo o consentimento do Marco Civil da Internet, ou a gente pode se valer das demais bases legais da LGPD para tratamento de dados online? Obviamente que nós entendemos que seria essa segunda interpretação a melhor, mas a gente não pode esquecer que realmente o debate ele vai acontecer, né? E como o Bruno já colocou, a LGPD ela é uma lei assim, extremamente detalhada, ela traz o titular do dado no centro
das suas prerrogativas e do exercício dos seus direitos relacionados aos seus dados. Antes da LGPD, eu costumo dizer que havia uma sensação nas empresas que os dados que as empresas possuíam nas suas bases de dados eram dados dela, né? Não, olha, eu adquiri essa base de dados, eu comprei aqui, eu fiz uma parceria, recebi esses dados, então esses dados são meus, né? A LGPD, obviamente, ela rompe com essa cultura, né? E coloca o titular do dado realmente como o centro principal que vai, a partir dele, emanar as autorizações daquilo que se pode e daquilo que não se pode fazer com o dado dele, né? E, obviamente, que isso é um impacto na cultura brasileira a respeito de tratamento de dados, né? E o que é curioso a gente imaginar é que a gente está tratando da lei de proteção de dados num momento onde a gente tem o nascimento de diversas tecnologias e diversos novos serviços que são catalisados por essas novas tecnologias e que têm nos dados pessoais a sua energia, o seu combustível para funcionar, né? Então, se a gente pensar em Big Data, né, Market Analytics, se a gente pensar em realidade aumentada, inteligência artificial, né, e mesmo Open Banking, tantas outras aplicações atuais que a gente não tinha há pouco tempo atrás, tudo isso depende do que para existir? Depende de dados, né? Então, existe agora, do ponto de vista da indústria, diversas possibilidades, e os clientes são muito, muito criativos a respeito, né, da criação de novos produtos e serviços, mas a verdade é que essas novas tecnologias, elas podem permitir uma utilização de dado de maneira, talvez, excessiva, né, de maneira que, às vezes, consiga-se monitorar, né, as pessoas, os indivíduos, em praticamente todos os seus aspectos da sua vida, né, o que você compra, que sites que você que você visita, suas preferências políticas, enfim, e assim por diante. Então, do ponto de vista institucional, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extremamente alinhada com a legislação europeia, com a GDPR, obviamente que há diferenças significativas também em alguns aspectos, mas essencialmente é uma lei que se inspirou na legislação europeia, e a gente não tinha aqui no Brasil essa cultura da privacidade, que é algo extremamente recente para nós, né? Então, por isso a dificuldade aí dos processos de adequação que a gente tem acompanhado aí diversos clientes nessa jornada. Bom, então a nossa lei está em vigor, entrou em vigor no dia 17 de agosto, então a partir de agora a gente vai ter que lidar com seus vários dispositivos, com seus vários princípios e tentar, de alguma maneira, coordenar isso com as obrigações específicas e setoriais que vão continuar a ser aplicáveis a várias indústrias, indústria financeira, indústria de saúde, de seguros e assim por diante, né? Eu falo que há basicamente 4 vetores essenciais na LGPD que as empresas precisam se apropriar, né? Se apropriar no sentido de realmente dar atendimento a eles. O primeiro é o direito dos titulares, né? São 9 direitos principais dos titulares, e aí vai, por exemplo, pedidos de eliminação, portabilidade, correção do dado, né? Então, essa é uma série de direitos que as empresas vão precisar atender, né? Os princípios de tratamento de dados, que são extremamente importantes com relação àquilo que nós estamos falando aqui de cumprimento das regras de PLD-FT, né? E os princípios, normalmente, é uma parte que nós advogados quase que pulamos, né? Fala, os princípios não são relevantes. Na Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios são extremamente importantes, né? Só para citar alguns dentro desses 10, os princípios da finalidade, da minimização de dados, da transparência e da prevenção contra risco cibernético, então é extremamente importante. As bases legais é o terceiro grande pilar da LGPD, nós precisamos ter algumas bases legais para justificar o tratamento de dados, e aí depois nós vamos entrar um pouquinho mais nas bases legais referentes ao compartilhamento de dados, né, entre instituições financeiras e não financeiras para fins de cumprimento de PLD-FT, nós vamos entrar nesse ponto. O ponto é, a LGPD regula isso e nós vamos ter que dar atendimento a esses princípios, nesses compartilhamentos e nessas bases legais que vão justificar o uso do dado, né? Também não adianta imaginar, a gente vai fazer um compartilhamento para fins de PLD-FT e depois usar esse dado para uma finalidade completamente diferente daquela, né? Então, essas questões, a lei, obviamente, não permite, e as empresas precisam, obviamente, estar, enfim, ter controles a respeito do uso desses dados, né? E, por fim, o princípio da segurança e de boas práticas, né? Prevenção a vazamento de dados,
plano de respostas de incidentes, o que no setor financeiro não é uma novidade, na verdade é uma indústria que talvez historicamente mais investiu em segurança da informação do que outras indústrias, né? Então, quer dizer, com esse panorama legal, a gente vai ter que, então, agora ter essa missão de interpretar a LGPD e os seus dispositivos com esses dispositivos específicos de lei complementar, de resoluções de Banco Central, de CVM e tantas outras, para que a gente consiga ter uma segurança a respeito daquilo que as empresas farão com os dados, numa situação onde a segurança jurídica a gente sabe que não será ideal, né? Não será ideal porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi publicada, ela começou a vigorar há poucos dias, nós não temos decreto, nós não temos ainda uma Agência Nacional de Proteção de Dados atuante, né? Nós não temos regulamentações que são extremamente importantes para lidar com aspectos práticos fundamentais da lei, como, por exemplo, transferência internacional, que depende de uma série de ações da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente está, em alguma medida, tendo que tomar, dentro do que o Bruno chamou de risk-based approach, também um risk-based approach na interpretação desses dispositivos, e para isso, o que a gente faz em larga medida também, dada a nossa inspiração da nossa lei com a legislação europeia, se valer de alguns conceitos e algumas definições que já estão mais maduras no continente europeu, trazendo para cá com a sua tropicalização na medida do possível. Tá? Vou parar aqui, Júlia, acho que talvez você já queira começar, já vi que tem algumas perguntas aqui também para nós. Fábio, obrigado, bom dia a todos, sou Bruno Oliveira, já foi apresentado. Eu queria, antes de fazer minha pergunta aqui, agradecer a Ambima pelo convite, dizer que estou muito honrado aqui de compor essa, não é uma mesa, né, mas enfim, essa mesa virtual, com pessoas tão respeitadas no mercado e advogados tão ilustres como vocês, é realmente uma honra muito grande eu estar aqui. Queria falar um pouquinho sobre a questão da Lei Complementar 105, a Lei de Sigilo Bancário. O Bruno já tocou um pouquinho nos assuntos aqui, mas eu queria ir para umas questões mais práticas. Não é uma lei nova, né, a gente sabe que ela está desde 2001 em vigor, é uma lei que visa tutelar, né, a privacidade e a intimidade do cidadão, num contexto em que, naquela época, era uma proteção que vinha garantida na Constituição de 88, depois veio o Código Civil, complementou um pouquinho, mas de uma forma muito abstrata, né, então, a lei complementar, ela é bem específica, ela se dirige a instituições financeiras, e ela é uma lei que vem com uma negativa muito forte, né? É proibido compartilhar dados de produtos e serviços que as instituições financeiras prestam para seus clientes. Já começa assim. E depois ela vem trazendo as exceções. Exceções que foram se flexibilizando ao longo do tempo, seja por alterações normativas, seja por interpretações que as cortes superiores têm dado, né? Então, pensar no acesso de autoridades como o Ministério Público a dados sigilosos, compartilhamento de informações entre a Receita e outros órgãos de investigação. Isso tem passado por uma grande mudança jurisprudencial, né? Os tribunais têm ficado menos rigorosos em relação à preservação do sigilo bancário, mas com o advento aí das novas regras de cadastro, né, de conhecer seu cliente, de prevenção à lavagem de dinheiro, surgiram algumas discussões, especialmente sobre alguns participantes desses mercados financeiros de capitais. E aqui eu estou pensando muito num cenário de fundos de investimento, gestores, administradores, e também quem presta serviço para esses fundos de investimento. Curiosamente ou não, a lei complementar não contempla, né, os fundos de investimento no rol das instituições sujeitas à norma. Tem um rol taxativo na lei de sigilo bancário, e os fundos de investimento não estão lá. Então, eu queria já direcionar a pergunta ao Bruno, aqui nessa questão, saber, na sua opinião, Bruno, se a lei de sigilo bancário se aplicaria a gestoras de recursos, né, ou também, até, expandindo um pouco a questão aqui, a questão dos prestadores de serviços dos fundos de investimento. Queria ouvir você um pouquinho aqui nesse ponto. Perfeito, Bruno. Assim, primeiro ponto a lei complementar, como você bem disse, ela tem uma consequência, que quem quebra o sigilo comete um crime, né? Então, a análise, ela tem que ser uma análise com uma interpretação restritiva, né? Porque está dentro do princípio direito administrativo e criminal que você interpreta de forma restritiva. E, assim, entre nós aqui, se eu puder ficar fora de uma regra que diz que se eu quebro o sigilo é crime, honestamente, eu prefiro ficar fora da regra.
Não faz sentido nenhum eu correr esse risco, é uma loucura. Então, por isso que a gente tem que olhar, como você bem falou, a lista que está da 105. E nessa lista, de fato, ele passa aqui, né, estou tocando aqui na minha frente, mas ele fala os bancos, os DTVMs, as financeiras, administradora de cartão de crédito, que hoje em dia não existe mais essa figura, cooperativa de crédito e assim vai. Então, ele faz uma lista taxativa daqueles que entram. O segundo, então, eu tenho que olhar isso. O segundo são aquelas que se encaixam no conceito do artigo 17 da 4595, que é o que é uma instituição financeira, e aí é oferta de depósito, depósito, coleta, intermediação e empréstimo. Eu não faço nenhuma dessas coisas. Daí a terceira foram justamente, que é uma regra nova, que foi incorporada em 2019, que é uma referência às IPs, instituições de pagamento, e os arranjos de pagamento, as bandeiras, os emissores de cartão, os credenciadores, as e-wallets que aparecem hoje, elas foram incorporadas na Lei Complementar 105, teve uma alteração, e a regra do Banco Central fala, e essas entidades também seguem o sigilo. Então, você percebe que, do ponto de vista regulatório, é uma forma bem específica de nomear quem faz parte, tá? Então, olhando, né, para essa turma, você não encontra gestores, fundos, né, os prestadores de serviço da cadeia. Então, a resposta é, graças a Deus, não se aplica de fato para essas entidades. E, de novo, é bom não se aplicar porque você não tem este risco criminal que, de novo, que requer, e você, Bruno, que trabalha em banco, sabe o estresse que é quando você mexe com sigilo, quando você transfere informação, aquela dúvida, posso realmente fazer isso? Eu tenho aí o consentimento? E aí uma coisa que acho que o Fábio vai mencionar, né, isso ficou muito claro no Open Banking, né? O Banco Central, ele fala, veja, na estrutura de Open Banking, no mundo das instituições financeiras, não existe as outras bases legais que o Fábio vai falar. Existe para nós o consentimento expresso, ponto. Se você quiser transferir o dado do cliente, você só tem essa opção. Ah, mas a LGPD, beleza, a lei complementar é uma lei específica, ela se aplica aqui. Se, de fato, a lei complementar criar uma lacuna, aí eu vou ter que olhar a lei geral, que daí seria a LGPD. Então, de fato, o próprio Banco Central falou, olha, não vamos nem entrar muito nessa discussão de LGPD no mundo Banco Central. Então, por conta disso, a resposta é não, ele não se aplica para eles. Agora, dito isso, obviamente, tem regras específicas que tanto gestoras de recursos, por mais que não se enquadram, você tem que olhar a 588 da CVM, que de fato ela diz lá que você tem que, essas entidades têm que assegurar o controle das informações, implantar programa de treinamento. Então, de fato, você tem sim uma obrigação de sigilo, de divisão de informações, com uma outra base legal, que é a CVM, claramente melhor do que você ter uma consequência criminal. Claro, no caso do CVM, se você desrespeitou a regra, você está sujeito a processo administrativo, você tem dano civil, mas você não tem a questão criminal. Então, acho que essa é a resposta que eu daria para você, considerando esse fato, tá? Se eu puder fazer um comentário aqui, Bruno, a gente tem até uma pergunta da plateia, mas eu queria fazer antes um comentário sobre a sua resposta. Eu concordo com você que se a gente puder escolher, né, ficar fora da 105, dadas as consequências criminais dela decorrentes, seria ótimo. Eu só tenho um receio de as atividades relacionadas ao sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, das entidades que não estão sujeitas a essa regra, serem impactadas ou, de alguma forma, restringidas em termos de troca de informação por parte de prestadores de serviço, da cadeia de prestadores de serviços de fundos de investimento, que podem se ver ou se sentir limitados no compartilhamento de informações, por exemplo, com um gestor de recursos que não seja instituição financeira. Então, eu tenho um pouco essa preocupação prática também. Concordo que é um conforto, né, não ter esse canhão da Lei Complementar 105, mas, por outro lado, eu fico com receio de, no dia a dia, isso e no relacionamento entre as instituições, isso gerar alguma limitação ao pleno desempenho da atividade relacionada ao sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. É um bom ponto, e isso complica, né, quando você tem numa relação, por exemplo, uma instituição financeira que está na distribuição, então ela tem
um chapéu de instituição financeira, Lei Complementar 105, mas ele também é regulado pela CVM, né, e que tem suas regras próprias. E do outro lado, eu posso ter um terceiro na distribuição, na prestação de serviço, que não está nem perto da 105, né? E a dúvida fica, puxa, mas será que eu posso, de fato, transferir os dados, né, de uma instituição financeira com a 105 para uma entidade que não segue a 105? E aí a gente vai olhar um pouco a própria 105 e uma interpretação, acho que do Banco Central, que tem a ver um pouco com a entrada do Brasil no GAFI, né, de olhar que olha, se você está passando as informações para efeitos de dados cadastrais e, por fim, por trás tem justamente a prevenção, a lavagem, isso não é quebra de sigilo e deveria e poderia ser feito, né? Então, isso ficou claro, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá das credenciadoras e subcredenciadoras, né, de cartão de crédito. As credenciadoras, elas estão sujeitas à Lei Complementar 105, porque foram assim incorporadas pela Lei 12.865, que criou esse modelo. As subcredenciadoras elas não são nem reguladas, né? E aí, justamente, eu teria acesso de uma informação de uma não regulada para uma regulada para efeito de lavagem. E a lógica do Banco Central é sim, porque aqui a gente está falando de um bem maior e não é quebra de sigilo, aqui é prevenção à lavagem. Então, os dados que estão sendo transferidos estão previstos na 105 como uma exceção, que é justamente dados cadastrais. Então, essa vem sendo a linha de interpretação, que eu honestamente acho que é uma linha correta, mas, né, na dúvida, né, e aí quem senta em banco, né, e fala assim, você quer que eu passe minhas informações e eu corro risco criminal? Legal, só que você não está sentado na minha cadeira, né? Então, normalmente, a gente busca uma segurança adicional, se possível, de pegar o consentimento do cliente. Então, eu e o Bruno já trabalhamos em casos no passado, e, assim, qual é o conforto máximo, né? No caso de uma instituição financeira tendo que dividir informação, já deixe no seu onboarding do cliente um consentimento expresso para que essa informação seja transferida. Aí você cria esse layer a mais, considerando que tem uma consequência criminal. Mas eu concordo, Júlia, que não é preto no branco e a regra talvez poderia ter sido mais expressa, né, nesse sentido, e não ficar com base numa interpretação. E aí, infelizmente, esse assunto é muito novo, e a LGPD, como o próprio Fábio falou, não deu tempo ainda, né? A gente não tem nenhum precedente, né, para valer de algum caso concreto em que a gente consiga dizer, não, mas já foi testada a tese. Nunca foi testada a tese. Então, todos aqui estão indo na linha entre equilibrar o bem maior do sigilo com o bem maior da lavagem e se eu consigo fazer isso. Então, acho que é um pouco essa discussão, que não é uma discussão trivial mesmo. E só para poder complementar aqui, Bruno, obviamente que é um desafio, mas eu acho que tem, assim, pelo menos alguns contornos que a gente vai ter que transitar por um tempo, até que né, a gente tenha uma clareza maior, inclusive até do Poder Judiciário muitas vezes. Mas a lei de sigilo, né, em tese, ela abrange as transações ativas e passivas na sua essência, né, e os serviços prestados por essas instituições financeiras. Então, existe, obviamente, o artigo 1º, parágrafo 3º, né, que trata, que diz que não viola o sigilo bancário, o compartilhamento de dados cadastrais entre instituições financeiras. Então, alguém poderia interpretar aquilo para dizer, bom, então, entre instituições financeiras não viola o sigilo, mas e com uma instituição financeira e outra não financeira? Então, aí viola, né? E eu acho que aí nós vamos ter que, de novo, voltar para aquilo que a lei de sigilo pretendeu, de fato, garantir, que é o sigilo das transações. Então, obviamente, que os dados cadastrais, inclusive, em 2018, o STJ deu uma decisão já sinalizando que dados cadastrais não compõem o conceito de sigilo bancário para fins da lei complementar, né? Então já é pelo menos um bom precedente, né? E a gente interpretar a lei, a gente até entende que realmente são fundamentos extremamente sólidos, né? Para dizer, olha, dados cadastrais não são aqueles dados que foram objeto central de preocupação da lei de sigilo. Então, principalmente se eu estou compartilhando esse dado para fins de PLDFT, onde há, inclusive, regulamentos e normas que determinam que esse compartilhamento aconteça, né? Nos parece que a gente tem, pelo menos, uma boa sinalização a respeito da segurança para que esse compartilhamento aconteça. Agora, é claro, gera insegurança? Gera insegurança. Por outro lado, o consentimento, a gente sabe que às vezes é extremamente difícil de você conseguir, primeiro, obter o consentimento em todas as hipóteses, e em segundo, que esse consentimento seja válido, né? E isso também é uma coisa que vai ter que ser testada. A questão é de, acho que uns 3 anos atrás, nós tivemos uma decisão
também do STJ, entendendo que o consentimento naquele contrato de prestação de serviço, junto com todas as outras demais cláusulas e condições, ele foi abusivo, porque se entendeu que era um compartilhamento que, em tese, era uma instituição financeira, que queria compartilhar dados dentro da própria instituição financeira para, né, oferta de outros produtos e serviços, e o STJ entendeu que esse compartilhamento não era essencial para a prestação de serviço que estaria sendo contratado, então, portanto, seria uma cláusula abusiva, né? Então, mesmo o consentimento, primeiro que, assim, ele é difícil de ter, ele é muito difícil de você gerenciar, ele tem qualificadores, né, tanto em regulamentação especial quanto na LGPD, de ser livre, de ser informado, de ser inequívoco, que às vezes não é trivial você traduzir isso na prática, né? Então, às vezes, o consentimento, ele também, claro, é o melhor? Seria o melhor, mas a gente sabe que muitas vezes esse consentimento, ele pode ter viciado, ele pode até não ser possível, né, de ser obtido. Então, o que nós vamos ter que, na verdade, viver é um período de certas incertezas, assim como nós tivemos, como, por exemplo, com relação às primeiras mídias sociais e a conteúdo gerado por terceiros nessas mídias sociais, onde se imputou por muito tempo e por decisões de primeira instância praticamente homogêneas no Brasil todo, responsabilidade nas plataformas por aqueles conteúdos gerados por terceiros. Até que o STJ, enfim, assentou que não há essa responsabilidade, e aí depois o Marco Civil veio legitimar aquilo que a jurisprudência mais recente já vinha dizendo. Então nós vamos ter que passar por esse período de acomodação, obviamente que o aspecto criminal traz um desconforto importante, né, mas acho que com o tempo a gente vai conseguir organizar todos esses princípios, porque na verdade é o seguinte, não há direito absoluto. Esse é um ponto. Não há um direito que prevaleça sobre todos os demais. Então, a privacidade hoje, é claro, a gente vê o que acontece aí com as mídias sociais, os documentários, tudo mais. A privacidade parece ser o único e inalcançável princípio que não pode, assim, ser sopesado com mais nada que existe na Constituição e com nenhuma outra obrigação legal. E, obviamente, que não é isso, né? Principalmente para fins de PLDFT, acho que há um interesse coletivo de que isso aconteça. Agora, é claro, precisamos identificar que dados que nós estamos compartilhando, né? A lei fala em dados cadastrais, então a gente precisa tomar cuidado para não compartilhar outros dados que não aqueles que sejam essenciais, por exemplo, para a identificação de um investidor, né? E que haja, obviamente, uma limitação com relação à finalidade e uso desse dado, porque o grande problema, e aí, obviamente, a LGPD é bastante rigorosa, eu não posso compartilhar o dado para uma finalidade específica e depois desvirtuar essa finalidade para outras utilizações. Então, isso a gente precisa, obviamente, cuidado, né? Muito bom, Fábio. Muito bom comentário, obrigado. Eu queria aproveitar, nós temos aqui uma pergunta que veio do público que está nos assistindo e acho que é muito importante essa interação, então direcionar para o Bruno, porque ainda está nesse contexto, né, de aplicabilidade da lei complementar aos gestores, né, e aos prestadores de serviços de fundos. Lembrando que aqui a discussão, ela está caminhando, a gente está nessa questão muito da lei de sigilo bancário, mas é muito num contexto das novas regras de cadastro, né? Então, como o Fábio colocou, o Bruno colocou também, acho que a Júlia também, é a preocupação que a gente tem que a norma de cadastro, que não é uma preocupação, mas a norma de cadastro, ela fala muito em compartilhamento de informações com outras entidades para poder fazer uma diligência mais cuidadosa sobre o cliente ou o investidor que tá atuando, né? Para permitir um processo de conheça o seu cliente mais efetivo, mais eficaz, e que permita você depois monitorar as operações com a finalidade de identificar tipicidades que eventualmente tenham que ser notificadas para as autoridades. Então, nesse contexto, que a questão do sigilo bancário entra muito, principalmente para essa questão de fundos, né? Porque, como o Fábio colocou, o consentimento ele teve algumas situações em que os tribunais andaram soltando decisões que trouxeram complexidade, né? Essa questão da forma do consentimento, que era até uma complexidade que nunca tinha sido colocada, pelo menos na minha experiência, eu não me recordo de ter sido pensado tanto sobre a questão de se o consentimento foi real ou não, e isso a LGPD veio trazer também uma qualificação melhor a esse consentimento, mas, de qualquer maneira, eram assuntos que eram mais ou menos tocados de uma forma até corriqueira aí no mercado. Mas, dito isso, voltando aqui ao assunto dos fundos, tem uma pergunta aqui do público que eu vou ler para você, Bruno. Sendo o gestor não sujeito a 105, como fica essa aplicação para o gestor nas normas de PLD-FT? Já ouvimos a CVM dizer que a Lei 105 não se aplica entre os prestadores de serviço dos fundos. Então,
Ótimo, vamos lá. Se a gente está falando aqui de gestor que não é uma instituição financeira, de fato, a lei complementar 105 não se aplica para ele. E aí vai cair na regra da CVM específica sobre PLD-FT. Então, acho que aqui, essa parte, vamos dizer assim, é fácil, porque eu não tenho essa discussão que a entidade é ou não regulada. O difícil é o seguinte, pensa numa entidade, uma DTVM ou uma CTVM. Ela é uma instituição financeira, foi aprovada pelo Banco Central, mas a regulação da sua atividade é feita pela CVM. E aí, por conta da regra da CVM, essa instituição financeira deve, por conta da PLD-FT, passar informações para um terceiro, que não é uma instituição financeira. E aí, vale a 105 ou não vale a 105? Essa talvez é a pergunta mais difícil que a gente teria. E nesse caso, acho que a resposta correta é, veja, como o Banco Central faz a criação da entidade, nas atividades específicas de instituição financeira, cabe 105. Nas atividades que são típicas de uma entidade regulada pela CVM, ou seja, regras de CVM, a 105 não deve ser aplicada, porque, de fato, o Banco Central está falando das transações de instituição financeira. Aqui, no caso, quando ela atua na distribuição de valores mobiliários, que é uma atividade prevista pela CVM, aí não dá para você simplesmente não vou cumprir a passagem de dados porque eu sou proibido, porque tem uma regra específica criada pela CVM, que também é regulador dessa entidade nessas atividades, que tem sim o poder de pedir para ele passar as informações para efeitos cadastrais e que não seja quebra de sigilo. Então, essa é a interpretação. Então, a análise, acho que a pergunta que se faz é, primeiro, os participantes desse sharing de informação são participantes regulados pelo Banco Central e sujeitos a 105? Se a resposta é não, então a gente vai direto para a regra da CVM e que é muito clara as disposições. Se de fato uma das partes for sim, aí a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais detida e falar, tá bom, mas essa entidade, a instituição financeira que segue 105, prefeito desta atividade, dessa informação que ele passa, é uma atividade que é regulada exclusivamente pelo Banco Central ou está no âmbito de uma regulação da CVM? Se a resposta foi não, está no âmbito da regulação da CVM, então, portanto, não deveria se aplicar 105 aqui, porque tem uma regra específica para essa atividade. Então, Bruno, só para ver se eu entendi, ainda que a gente esteja falando de uma instituição financeira, uma DTVM, por exemplo, se ela estiver atuando num mercado, né, sujeito estritamente à regulação da CVM, você entende que não se aplicaria para aquela atividade ali a 105? Correto. Porque senão, de outra forma, né, eu acho usado. Não, é usado, mas de outra forma a resposta seria, não posso, porque eu tenho a 105, portanto não vou cumprir a regra. E aí a gente fica, justamente, deixa o Brasil... porque senão, de outra forma, a gente vai para o consentimento, como o Fábio bem falou, que ele pode ser negado, e aí você acha que eu vou ter controle do cliente A que negou, do B que aceitou, ou outro que revogou? Assim, então, no não dá fundo, para trabalhar na base do problema. Esse é o problema. Então, tem que ser um pouco relativizado isso, e está um pouco em linha, né, com, acho que o que o Brasil, como Estado maior, quer, acho que a gente tomou uma nota não tão boa na parte de PLD-FT no passado, né, e, de fato, isso é uma mudança de paradigma que o Banco Central, o CVM, justamente pelas normas, estão dizendo, veja, como o próprio Fábio disse, o sigilo, ele não pode ser absoluto, tem algo maior, que é justamente lavagem e financiamento ao terrorismo, e isso está em linha com outras jurisdições também, tá? No resto do mundo é assim, então a gente não pode realmente ficar fora da curva, e a gente acha que, até por uma questão histórica, sempre foi muito mais conservador com o sigilo, e agora está tendo essa relativização desse conceito, né, de sigilo ser ou não absoluto. Não, ótimo. A gente tem uma pergunta aqui do público, da Veridiana. Para a realização de procedimentos de conheça seu cliente, conheça seu colaborador e conheça seu fornecedor, os quais são procedimentos de controles internos, né? Onde é que deveriam constar avisos legais para o público, de que a ciência a esses procedimentos são para a ciência de que todos esses procedimentos de conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, conheça seu colaborador são realizados? Então, essa eu posso ajudar, Júlia. Eu acho que um dos princípios da LGPD que talvez seja um dos mais importantes é o princípio da transparência.
né? Então, o que isso significa dizer? Que os controladores, e nessa relação entre prestadores de serviço e instituição financeira, nós concluímos que na maior parte dos casos, para não dizer em quase em todas as hipóteses, a relação que se estabelece do ponto de vista da lei de proteção de dados nesses compartilhamentos é a relação entre dois controladores, né? Só para lembrar, a lei traz o conceito de controlador, que é aquele que determina, toma as decisões a respeito dos tratamentos que vão ser feitos com aqueles dados, e uma outra figura, que é a figura do operador. O operador é quase como se fosse um terceirizado do controlador, que vai tratar os dados pessoais dentro de instruções que sejam definidas pelo controlador. Na relação entre os vários stakeholders aí, do mundo aí de fundos de investimentos, as relações, eminentemente são entre dois controladores. Isso faz com que algumas consequências imediatas se apliquem. A primeira delas é que, primeiro, você precisa ter uma base legal para tratar aquele dado pessoal. Na relação entre controlador e o operador não precisa ter uma base legal, porque ele se vale da base legal do controlador. Agora, aqui não, aqui nós precisamos ter uma base legal para tratamento de dados. Obviamente que se a gente está falando diante de obrigações de PLD-FT, a base legal de cumprimento de obrigação legal regulatória vai justificar o tratamento desses dados, né? E com relação aos princípios, como eu falei, o que é extremamente importante é que você informe, né, o titular dos dados seja informado a respeito de como os dados deles são tratados. Vejam que informar não significa dizer pedir consentimento, tá? Informar você precisa ter, e aí como é que você faz isso? No seu site, você terá que ter uma política de privacidade, onde você vai explicar todas as características de tratamento de dados que você faz, inclusive aquelas relacionadas ao cumprimento de legislações específicas, PLD-FT, Know Your Client e as outras regulamentações que você mencionou, Veridiana. Então, é o local adequado para você expor essas características de tratamento, de novo, resguardando a finalidade, resguardando o prazo de retenção, né, e garantindo que os direitos dos titulares. Só para lembrar, um dos direitos importantes que a lei traz para os titulares é que é o direito de acesso ao dado. Então, o titular ele vai poder mandar uma cartinha, mandar um e-mail para o controlador e fazer, olha, que dados que você tem aí a meu respeito, né? Se você não tiver uma justificativa para ter um determinado dado na sua base, que você não consiga justificar o porquê que esse dado está lá, a gente já tem um problema. O que você vai responder para esse titular? Você vai explicar todos os dados que você tem, e aí, para uma parte deles, você não tem justificativa para ter. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, de novo, com quais dados a gente tem, que dados que nós vamos compartilhar para fins de PLD-FT, que dados que nós vamos continuar mantendo aqui por quanto tempo, né? Essas são questões importantes que precisam estar bem alinhadas, mas estando alinhadas, a gente acha que tem formas relativamente tranquilas da gente cumprir com essa regulamentação toda, tá? Muito bom, Fábio. Chegaram mais duas perguntas aqui do público que eu vou meio que juntar e vou pedir para você responder. Primeiro, a Ana Carolina Silva Moreira pediu para, por favor, repetir a fundamentação para o entendimento de que dados cadastrais não estariam protegidos pela lei de sigilo bancário. E a outra pergunta, que eu acho que está relacionada a essa, vai para os dois, Fábio e Bruno, mas eu vou começar por você, Fábio, depois o Bruno, se ele quiser, ele complementa. Vocês falam em dados cadastrais e para as instituições se aterem a dados cadastrais, e para as instituições se aterem a dados cadastrais. Mas o que são dados cadastrais à luz das normas de PLD-FT, considerando a avaliação baseada em risco? Dados transacionais, muitas vezes, podem se confundir com dados cadastrais. E aí? Então, lembrando a primeira pergunta, sobre a questão de que dados cadastrais não estariam cobertos pela lei de sigilo. Gente, claro que isso aqui é o nosso best efforts aqui de interpretação daquilo que nós entendemos que esses conceitos vão, com o tempo, amadurecer, né? E a gente sabe do certo desconforto, como o Bruno bem pontuou aí, com a questão criminal, que realmente dá um calor em quem tem que tomar essa decisão a respeito de que dados a gente vai compartilhar, né? E aí, realmente, parte do conservadorismo tem imperado e não sem razão, né? Mas, de alguma maneira, nós vamos ter que passar por esse calor, porque, de novo, a gente tem obrigações além da lei de sigilo para cumprir, né? Então, a gente, de alguma maneira, vai ter que encontrar um meio de atender a essas normativas. Então, primeiro, o que a gente entende que é o principal fundamento daquilo que a lei de sigilo se preocupou, né, em proteger? As transações ativas e passivas dos clientes. Então, esse é o âmago, né, da lei de sigilo. Aí você vai dizer, bom, mas para eu cumprir uma obrigação de PLD-FT, eu tenho que passar uma informação que seria considerada uma informação transacional?
Acho que é essa a discussão, né? Assim, e é por isso que eu sempre falo, assim, nós precisamos olhar com muito cuidado quais dados que nós vamos, de fato, transferir para fins de cumprimento dessa obrigação. Quanto mais a gente chegar, se aproximar desse tipo de dado transacional, obviamente que aí a gente começa a entrar numa zona perigosa, né? Então, assim, acho que a forma de tentar sair desse embrolho é o quê? A gente determinar uma certa categoria de dados que a gente consiga, com alguma tranquilidade, dizer, olha, não estão recobertos pela lei de sigilo, e que fazem sentido que sejam transferidos para fins cadastrais de identificação de investidor, no contexto das obrigações regulatórias que precisam ser cumpridas, e aí, então, para essa categoria de dados, nós vamos transferir. Agora, nós vamos transferir também como? De qualquer jeito? Nós não vamos transferir de qualquer jeito. Nós temos que ter um contrato de transferência de dados, então a gente sempre recomenda que todas as atividades de compartilhamento elas sejam baseadas num contrato escrito onde você vai definir exatamente quais dados vão ser transferidos, quais as finalidades para as quais esses dados têm que ser utilizados, quem pode ter acesso a esses dados, quais são os padrões de segurança que vão ser exigidos na transmissão, mas também no armazenamento estático desses dados, né? E tudo isso a gente precisa controlar, precisamos ter direito de auditoria, também não adianta a gente fazer um contrato maravilhoso e depois não saber no final das contas, como é que os dados estão sendo utilizados na prática, né? Então, com todas essas cautelas, a gente entende que a gente consegue ter uma certa tranquilidade, não eliminar completamente o calor, acho que isso não dá, mas acho que a gente consegue ter uma certa tranquilidade de que isso faz sentido, isso é aquilo que os normativos nos obrigam, que nos coloca numa posição muito boa de eventualmente defender um questionamento, seja pelo próprio titular, ou seja, por alguma autoridade que entenda que um compartilhamento ali eventualmente tenha excedido aquela finalidade cadastral, aquela finalidade de cumprimento das normas de PLDFT. Tá? Bruno, vou passar para você aí para você completar aí. Antes do Bruno falar, eu queria complementar aqui um comentário, aqui com um pouquinho do chapéu de advogado de gestão financeira, né? A gente, quando olha essas questões de sigilo, são muito sensíveis, até por tudo que já foi dito aqui, né? Envolve crime, etc. A regra é não compartilhar nada, né? E se eu for compartilhar, aí a gente tem que ter exatamente aquilo que o Fábio acabou de colocar, que eu acho que é um ponto muito importante. Saber por que eu estou compartilhando, qual é a finalidade do compartilhamento, para quem eu estou compartilhando, que políticas, né, ou que procedimentos internos de controle eu vou ter para evitar que essa informação seja divulgada, porque principalmente lá fora existe um processo muito rigoroso, né, de imposição de sanção, inclusive a instituições financeiras, não apenas empresas de tech, decorrentes desse tipo de vazamento, né? A coisa lá fora é tratada com muita seriedade. Então, é exatamente o que o Fábio falou, né? Não é só uma questão de cometer o crime ou não de quebra de sigilo bancário, mas propriamente de saber o porquê de eu estar compartilhando essa informação, o que eu estou buscando com isso, por que isso melhora o meu processo de cadastro, ou o meu processo de monitoramento, para quem eu estou compartilhando. Essas são perguntas que a gente tem que se fazer e responder de uma forma satisfatória, principalmente num contexto de avaliação baseada em risco, em que isso se exige muito, né? Essa questão de você documentar e fundamentar as decisões internas que você toma nas suas políticas de PLDFT. Eu vou passar a palavra para o Bruno continuar. Então, assim, super alinhado com vocês dois e com o Fábio especificamente. Então, dado cadastral e dado transacional são coisas diferentes, só que muitas vezes acabam se misturando, né? Então, acho que quando você fala em dados transacionais, você tem que olhar o que faz uma instituição financeira. Então, a operação ativa e a operação passiva, né? Então, você tem que olhar esse binômio aí na contabilidade a depender do tipo da instituição, né? Então, se você pegar um banco, isso é fácil, né? Operação ativa é emprestar, financiar, garantir. Operação passiva é receber depósitos, né? Então, essa parte de transação, né? Isso é interessante que no Open Banking você começa a encontrar isso de forma um pouco mais expressa. O que seriam, né? As informações que vão ser divididas, né? Então, se você olha lá a lista, né? Que consta da Resolução Conjunta 1, ele fala, por exemplo, em operações de crédito. Operação de crédito pode ser tudo, né? Qualquer operação de crédito. Ele fala em investimentos, e aí ele está falando do banco quando oferece qualquer forma de investimento, mas também distribuídos na plataforma, no balcão da instituição financeira. Então, ele joga esse conceito. O dado pessoal, o dado cadastral, na verdade, são os dados dele, pessoa física, e características dele que são necessários, aí olhando no contexto aqui, prefeito de PLDFT.
e não deveria realmente se confundir com o que ele faz na instituição e os produtos que ele consome na instituição. Acho que é um pouco, eu iria nessa linha que talvez é uma forma mais segura de você dividir os dois assuntos. Eu acho que tem uma pergunta aqui da Ana Carolina Silva Moreira, que é bastante relacionada a esse tema que a gente está conversando agora, né? A identificação de uma pessoa como cliente de determinada instituição financeira não seria por si só coberta pela lei de sigilo bancário? E aí eu acho que adiciona um ponto, né? Se a gente estiver falando de fundo de investimento, o fato de eu identificar, passar os dados cadastrais, mas identificando ou sabendo que se trata de um determinado fundo de investimento, cliente cotista de um determinado fundo de investimento. Isso também não significa uma informação transacional de que aquela detém uma cota, pelo menos uma cota de um determinado fundo de investimento? E aí, Bruno e Fábio, se puderem comentar. De novo, o assunto hiper controverso, né? Mas, assim, em princípio, já tem algumas decisões. O fato de alguém ser cliente do banco não seria por si só quebra-sigilo, porque você não está informando o que ele faz no banco. Ele é um cliente do banco, ok, isso eu posso fazer. Eu sou um cotista do fundo. Em princípio, deveria ser a mesma lógica. E, de fato, tem algumas poucas decisões nessa linha de que foi divulgado, teve um caso de instituição financeira, que a solicitação, eu agora não lembro se foi para a Receita Federal, e a resposta foi, olha, ele é um cliente nosso, ponto. E aí ele alegou quebra de sigilo e a decisão foi não. Essa informação é a informação de que simplesmente ele tem uma relação comercial com a instituição. E isso por si só não está quebrando nada os dados dele, você não sabe que ele está transacionando e pouco importa. Aí você fala, mas o fundo de investimento, o que faz um fundo de investimento? Ele investe, ele é o cotista do fundo. Será que eu já não estou extrapolando? Não, acho que o princípio deve ser o mesmo, sim. Eu tenho uma conta no banco, o banco empresta e toma depósito. Será que ele não está usando meu dinheiro para emprestar? Isso faz parte da atividade do banco, mas isso não é identificável no nível granular. Então, o fato de você identificar que ele é um cotista do fundo não deveria ser uma quebra de sigilo, é uma informação genérica cadastral. Não sei se o Fábio concorda um pouco. Eu concordo sim, Bruno. E a gente também combinou que a gente só ia responder as perguntas fáceis, né? Então essa daqui já é aquele rol, já está naquela outra categoria aí de pergunta, viu, Ana? Mas eu acho que é isso, acho que o Bruno respondeu muito bem, eu acho que eu concordo com ele. É claro, de novo, nada disso que a gente está falando é bulletproof, alguém vai poder ter um entendimento diferente, vai poder ter um entendimento diferente, mas eu acho que, de novo, buscando uma interpretação harmônica e sistemática que tem que ser feito com relação a todos esses direitos e todos esses princípios que nós estamos conversando, acho que tem que ser a melhor solução, né? Não é simplesmente porque identifica aquela pessoa como cliente daquele fundo que por si só essa informação deveria ter o impacto de se imaginar que o sigilo bancário estaria sendo quebrado, tá? Então eu concordo e acho que esse é o caminho mesmo. Muito bom, Fábio. Bruno, obrigado mais uma vez. Eu vou fazer uma pergunta que veio aqui do público que veio para você, Fábio. Acho que antes de fazer a pergunta, só dar um pouco de contexto, né? A questão da regra, das novas regras de cadastro terem previsto ou regulamentado um pouco mais a questão de intercâmbio de informações. O intercâmbio de informações entre instituições, falando assim de forma abstrata, fica uma coisa meio etérea, né? Mas na prática, do dia a dia das instituições, ele ocorre muito e com muita frequência. Então, a gente pode pensar em vários cenários, né? Tanto do mercado de capitais quanto financeiro, em que as empresas, as instituições que participam, trocam, né, informações cadastrais de clientes ou de operações diariamente, e pelas mais variadas razões, e todas elas totalmente legítimas. Então, pensa num cenário de uma execução de uma operação na Bolsa, e esse cliente ele vai ter a custódia em outra instituição. Então, vai ter um intercâmbio ali entre a corretora que intermediou e o custodiante que vai receber o ativo. Enfim, eu vou fazer prestar serviço de intermediação para fundos de investimento. O fundo de investimento ele não tem personalidade própria, ele é sempre representado, né, pelo gestor ou pelo administrador. Eu vou ter que ir a essa instituição para coletar as informações, para poder fazer minha diligência. Então, e a própria norma já tem isso, de certa forma, endereçado. Então, essa é uma realidade, né? Então, feito essa pequena introdução, eu vou fazer a pergunta aqui para você, Fábio, e Bruno, depois, se você quiser complementar, fica à vontade. E é bem no contexto de LGPD, né?
Fábio, com as normas de PLD-FT vigentes, o que você acha sobre o pedido dos reguladores de intercâmbio de informações entre as instituições? Isso não fere a LGPD? Vamos lá. Primeiro ponto, sempre que a gente está fazendo esse tipo de compartilhamento, tá? Seja porque é essencial que eu faça para, por exemplo, dar atendimento a um contrato, né? Então, assim, olha, para executar uma determinada ordem, por exemplo, de compra e venda de ações, eu preciso, entre algumas entidades que estão participando daquela transação, compartilhar dados sem os quais essa ordem não é processada. Então, é um exemplo. Outro exemplo, se há um compartilhamento que ele é determinado, que acho que é um pouco mais da linha da pergunta aqui, Bruno, quando ela é assim, exigida, de alguma maneira, né, há reguladores que determinam que esse intercâmbio de informações aconteça. Gente, quando nós estamos nessas duas hipóteses, nós estamos em hipóteses absolutamente tranquilas para legitimar o compartilhamento para fins de LGPD. Né? Seja porque eu tenho um contrato para cumprir, então, de alguma maneira, essa ordem ela é implicitamente emanada do próprio titular, seja porque eu tenho um regulamento, né, uma norma que me determina que esse compartilhamento aconteça. Né? Então, assim, de novo, a gente tem 10 bases legais que a gente pode se valer, né, do GPD para fundamentar esses compartilhamentos. E nós não falamos ainda, talvez, da base legal, e essa sim talvez seja a mais difícil, né, ou a mais controvertida, mas você percebe que tudo que nós conversamos aqui não nos coloca nessa base legal mais controvertida, que é o interesse legítimo. Né? O interesse legítimo é meio que um coringa, né, que a legislação brasileira também importou da Europa, que, olha, quando existe um interesse legítimo do controlador para realizar um compartilhamento ou um tratamento de dados, e que esse interesse legítimo ele seja considerado mais relevante do que os direitos de privacidade individuais daquele titular, eu consigo ainda assim justificar aquela opção de tratamento. Veja que nada do que nós falamos até agora, de PLD-FT, de normas regulatórias, de cumprimento de contrato, nada tangenciou essa que é uma discussão muito mais complexa. Né? Interesse legítimo é uma discussão muito mais complexa para fins de LGPD, e, de novo, tudo isso que nós falamos aqui, eu acho que nós estamos conseguindo caracterizar dentro de bases legais, sejam para compartilhamento ou para uso, de uma maneira muito mais tranquila, e aí, gente, é o lado positivo da LGPD, tá? Porque muita gente fala, LGPD é um horror, porque não deixa a gente fazer nada, acho que o contrário. A LGPD, ela traz o quê? Um negócio que nós não tínhamos até agora, que é o quê? Segurança jurídica. Agora nós sabemos o que nós podemos fazer, nós sabemos aquilo que nós não podemos fazer, e isso vai, obviamente, ajudar demais nessas relações comerciais e no intercâmbio de dados entre os vários stakeholders aí de fundos de investimento e instituição financeira. Né? E, Fábio, acho que um comentário que, eu não sou especialista em LGPD, mas, obviamente, por trabalhar com instituição regulada, é um mal necessário, né? A gente tem que participar também dessa discussão, né? Mas uma coisa que eu aprendi, né, ouvindo do pessoal que mexe com isso, né, é que o uso da tese do legítimo interesse, na Europa, por exemplo, acho que até Portugal é um bom exemplo, na verdade, ele só ocorreu depois de que a autoridade local foi dando opiniões do que ele entendia ser legítimo interesse, né. Então, acho que o uso do legítimo interesse no Brasil, assumindo que eu acho que a gente vai seguir essa mesma linha, né, de ter a nossa autoridade opinativa e não punitiva, né? Ou seja, ela vai ajudar o entendimento, é que a gente só vai conseguir realmente ter clareza e poder usar essa base legal, né? Se de fato a gente começar a ter decisões, né? Eu acho que, de fato, o coringa é um risco muito grande ainda hoje. Não sei se você concorda com essa visão. Assim, é um risco, mas assim, e aí também falo, Bruno, é um mal necessário, porque, por exemplo, toda atividade relacionada, por exemplo, à comunicação, a marketing, por exemplo, tá? Então, digamos, a gestão financeira quer se comunicar com aquele que é o cliente dela. Qual que é a base legal que você tem para usar para fazer esse tipo de comunicação de novos produtos, novos serviços? É interesse legítimo, não tem outra. Né? A gente fala, mas mesmo assim não dá para usar cumprimento de contrato, não dá. Não dá. Então, assim, é um mal necessário, tá, e veio para ficar. O lado positivo é que também, ao longo desses últimos anos, já existe na Europa uma metodologia para você fazer o que eles chamam de teste de balanceamento, esse balancing test entre o interesse legítimo do controlador e os direitos de privacidade do indivíduo. Então, já há metodologias que são boas e que ajudam demais nesse tipo de determinação. E é claro, quando você está tratando e você tem uma certa dúvida, é o que eu sempre falo, olha, se você tem uma certa dúvida de que essa base legal vai se encaixar, então é porque ela provavelmente não se encaixa, né? E o que a nossa lei fala, que é, olha, você tem aqui
talvez uma obrigação e talvez seja uma recomendação de fazer um DPIA, né, que é o Privacy Impact Assessment, que aí você vai realmente fazer um estudo determinado e aprofundado a respeito daquele tratamento que você utiliza a base legal do interesse legítimo para justificar, né, e aí você vai registrar todas e ponderar todos os direitos e vai registrar a sua tomada de decisão. Né? Então, esse é um documento que fica publicado, quer dizer, publicado não precisa publicar em nenhum lugar, mas ele fica aprovado dentro das organizações, quando os dados eles podem eventualmente expor os titulares a riscos importantes, mas ainda assim você entenda que o seu interesse legítimo ele deve prevalecer. Mas assim, o que eu falo, é um coringa, é um mal necessário e assim, os controladores vão ter que usar, né? Agora, é o que eu sempre falo, use, mas use com parcimônia, né? Não dá para fazer tudo. E de fato, como você colocou, né, Fábio, durante um tempo a gente vai ter que conviver aí, né, com essa relativa à segurança jurídica, né? A lei trouxe segurança jurídica, mas a gente precisa dar alguns passos para ter ela mais sedimentada, acho que para todo mundo, e a gente vai ter que continuar se valendo também do direito comparado, né, das interpretações adotadas no âmbito da União Europeia, que é bem provável que a gente também não caminhe num sentido diametralmente oposto ao que vem sendo feito lá. A gente tem uma pergunta aqui, anônima, que é a seguinte: atento ao princípio da prestação de contas, como vocês enxergam que as partes de PLDFT relacionadas a 617 e a circular 3978 devem vir apresentadas em um relatório de impacto de riscos? Eu vou passar primeiro para o Bruno. Veja, acho que eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, né? Não sei se a referência à existência da norma deveria estar refletida no relatório de impacto. Não sei se é essa a pergunta. Se for isso... Eu acho, Bruno, que é... Enfim, como colocar essas informações nesse relatório também, né? A gente, por exemplo, eu penso também que você pode vir a ter que mencionar nomes nesse relatório de clientes, inclusive, aí talvez seja recomendado você não mencionar os dados completos do cliente, inclusive né, minimizando os dados, fazendo uma referência mais anonimizada em relação a essas informações, porque no final você vai ter que apresentar, por exemplo, os relatórios no âmbito da 617, né? Você tem que apresentar esse relatório à alta administração, eventualmente não necessariamente toda a alta administração de uma determinada instituição financeira precisa ter conhecimento, né, de todos os dados cadastrais daquele cliente. Não sei se a pergunta acho que também pode ter a ver com isso. Não, eu concordo, acho que o relatório que é para uso geral e que fica disponível para análise, ele obviamente deveria ter os cuidados necessários de anonimizar, né? Sendo que por trás eu tenho as informações detalhadas, até porque todas essas entidades têm ainda a fiscalização, né, para cumprimento de normas, e aí eles podem pedir os trabalhos e os papéis onde que eu vou ter que detalhar essa análise que eu fiz e o porquê dela, né? Então, acho que sim, a resposta é, concordo com a sua linha, o relatório tem que ter cuidado para talvez não divulgar, até porque um dos princípios que eu tenho que ter controles internos de que essa informação não é divulgada, né? Então, isso está dentro do pacote, mas uma forma de controle interno é que se um documento ele é público dentro de um âmbito fechado, ele deveria também ter os cuidados de que é o plano B, que essa informação pode vazar, pode ter uma falha, e, portanto, eu deveria proteger, sim, e chegar na linha de uma forma um pouco mais anonimizada. Apesar de eu ter que ter papers por trás, que aí sim, de acesso restrito, em que eu faço uma análise bem detalhada e que tanto a CVM como o Banco Central poderiam ter acesso para verificar se eu estou cumprindo as obrigações da regra, tanto da 617 como da 3978. Então, acho que eu tenho que ter esses dois pacotes aí. Tá, e acho que eu só complementaria aqui, Bruno, para dizer o seguinte: as obrigações que precisam ser cumpridas, né, tanto com relação a 617, 3978 e outros normativos, esses relatórios de impacto, eles precisam descrever essas atividades e essas obrigações. Tá? Então, assim, dentro dessa tomada de decisão, dessa análise do que eu vou fazer com o dado e por que eu preciso ter aquela determinada atividade de tratamento, quando eu estou me baseando
né, no cumprimento de obrigação regulatória, nesses relatórios nós precisamos identificar e detalhar quais são essas obrigações. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, nós precisamos indicar que tipos de dados eu estou justificando que eu vou tratar para fins de cumprimento daquelas obrigações. Tá? E, por final, quais são as medidas de segurança, os mitigadores com relação a eventual acesso não autorizado, né? Quais são os protocolos de segurança que a gente vai empregar naquelas informações para minimizar os impactos de uma eventual falha de segurança que eventualmente possa implicar no acesso a esses dados. Então, todo esse racional, ele precisa estar bastante descrito nesses relatórios de impacto à privacidade, tá? Muito bom, Fábio, obrigado. Pessoal, só para avisar o público que está nos assistindo, a gente está entrando nos 15 minutos finais, então queria pedir para vocês aproveitarem para fazer as perguntas, enviar as dúvidas, para a gente ter tempo de endereçar. Eu queria mudar um pouquinho o assunto aqui. A gente tem uma questão bem específica do mercado de capitais, que é o cadastro simplificado de investidores não residentes. Nesse modelo, que já existe desde a 505, né, de 2011, já tinha isso previsto, a 617, agora recentemente publicada, mantém o modelo, né, a resolução 39, a circular 3978 também tem, não é um cadastro simplificado, mas também fala em intercâmbio de informações com entidades pertencentes ao conglomerado no exterior, e basicamente, por esse sistema, falando um pouco mais de CVM agora, é permitido aos intermediários realizarem o cadastro de forma simplificada. O cadastro completo é realizado por uma instituição estrangeira, um intermediário estrangeiro, que tem o dever de compartilhar informações com o intermediário brasileiro para fins de KYC, né? E nesse modelo, então, a gente está falando de um intercâmbio de informações cadastrais, de informações que podem ser informações protegidas pela LGPD, no âmbito de uma relação internacional. E, Fábio, a gente sabe que a LGPD tem ali um capítulo que trata especificamente de transferência internacional e as possibilidades, né, as situações em que é plausível ou possível realizar essa transferência internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que esse modelo de cadastro simplificado, ele pode interagir com a LGPD de forma que as instituições sejam tranquilas que elas poderiam continuar realizando sem qualquer tipo de infringência à norma à LGPD. Tá legal, Bruno. Bom, vamos lá. Então, acho que o primeiro aspecto é o seguinte, eu falo, olha, nesse tipo de relacionamento, de intercâmbio de informações, a LGPD, ela se aplica? Então, obviamente, a LGPD se aplica, porque qualquer atividade de tratamento que seja feita em território nacional se aplica. Então, vamos deixar isso de lado. Bom, então aí, se nós estamos tratando de uma transferência internacional de dados, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar a LGPD e ver o que ela dispõe a respeito do assunto. E, obviamente, que aqui é um dos gargalos, né, que eu até mencionei na minha fala inicial, de a gente não ter uma ANPD, uma agência nacional atuante, simplesmente porque a gente tem diversos mecanismos previstos na LGPD para transferência internacional, e a maioria deles depende de uma validação da ANPD a respeito das cláusulas de transferência, né? Então aí eu já vou entrar um pouquinho, olha, como é que eu faço a transferência, né? O que a lei prevê, né? Primeiro, países que são considerados adequados para fins de tratamento de dados, conforme assim determinados pela agência nacional, eu posso transferir. Cláusulas contratuais específicas para uma transferência, cláusulas padrão, normas corporativas vinculantes, que são as BCRs, né, as Binding Corporate Rules, códigos de conduta, quando a autoridade nacional aprovar uma transferência específica, e aí tem outras hipóteses, por exemplo, em cooperação internacional, investigação internacional. Agora também temos questão do consentimento, já falamos, vamos fugir um pouco dele, porque a gente já falou um pouco da dificuldade, mas também existe uma previsão na LGPD para que cumprimento de obrigação regulatória, execução de contrato e exercício regular de direitos autorizem a transferência internacional. Então, falar, bom, eu vou transferir para uma entidade que é do meu grupo econômico, o que eu devo fazer? Um dos caminhos é você se inspirar, né, nas BCRs que já foram aprovadas pelas autoridades europeias, onde aí você tem uma norma que vincula todas as entidades daquele conglomerado com relação ao uso e tratamento de dados pessoais, e qual que é o objetivo disso? Assegurar que onde quer que esses dados estiverem, eles terão um nível de proteção comparável com aquilo que é exigido pela lei brasileira.
Aí, bom, estou transferindo para quem não é do meu grupo econômico. O que você pode fazer? Você pode fazer cláusulas contratuais específicas, né? Standard clauses. Então, o que você vai fazer? Também inspirado naquilo que já foi aprovado pelas autoridades europeias, e há vários exemplos já, inclusive, disponibilizados até na internet, onde as autoridades europeias validaram determinadas condições que foram consideradas satisfatórias para fins de transferência internacional. E vale dizer, para aqueles que são mais aí próximos ao mundo aí da privacidade, nós tivemos a invalidação do Privacy Shield, que era aquele acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos para transferência de dados entre os dois continentes, foi considerado inválido, assim como o Safe Harbor também, que antecedeu o Privacy Shield, também foi considerado inválido recentemente pelo Tribunal Europeu. Então, na verdade, os controladores estão cada vez se baseando mais nessas standard clauses, nessas cláusulas padrão, onde basicamente é um contrato de transferência de dados que você faz, de novo, regulando tudo aquilo que vai ser feito com os dados que vão ser transferidos, quais dados vão ser transferidos, quem tem acesso aos dados, protocolos de segurança e assim por diante. Tá? Então, esse é o melhor caminho que a gente tem por enquanto, mas, de novo, não é porque nós não temos ainda a aprovação, porque, né, eu tinha um pouco mais de cabelo quando a LGPD entrou em vigor, né, e parte deles caiu justamente quando estava tratando de dados internacionais, e era justamente esse ponto, como é que você faz, lendo a lei, fala, olha, não tenho a validação de nada daquilo que está aqui, como é que eu não posso mais transferir dados internacionais? Vamos pensar nos provedores de cloud, né? Estão todos fora do Brasil, então para tudo. Então, obviamente que não é essa a solução, mas então o que nós podemos fazer de melhor governança e boa prática é isso que eu acabei de falar. Obrigada, Fábio. A gente tem mais uma pergunta aqui do público, acho que tanto para o Bruno quanto para o Fábio. Vou começar pelo Bruno. As normas de PLDFT falam que devemos trocar informações sobre o investidor, mas são informações comerciais, muitas vezes, que não quero compartilhar, que fazem parte do negócio. Em uma fiscalização dos reguladores, o que respondo? Bom, aqui a gente tem que olhar que tipo de informação você considera como comercial ou não. De novo, o contexto aqui é prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Então, as informações que eu tenho que divulgar é justamente que visam esses dados para evitar a lavagem e financiamento ao terrorismo. Não acho que a regra quer que você passe dados comerciais ou informações que são de natureza comercial. Acho que não é esse o escopo da norma, apesar que a norma não fala isso expressamente, mas não é esse o objetivo da norma. Então, teria que entender, na visão, o que seria esses dados comerciais. Ele estiver falando o que ele está investindo, como ele está investindo, se isso for fundamental para a determinação de que aquela movimentação é suspeita ou que é algo que deveria ser considerado para efeito de lavagem, ele tem que ser divulgado, né? E aqui a gente tem que tomar um cuidado, e eu não vejo tanto na CVM, mas vejo mais no Banco Central, que é justamente a forma e as informações para efeitos de PLD, FT, elas têm que ser completas, elas têm que ser efetivas, e elas devem resultar, né, de fato, nesses controles. E a dificuldade que a gente traz agora é que a gente tem um modelo de risk-based approach. Então, aqui é mais uma daquelas situações que você fala, puxa, mas quanto é suficiente para fazer meu risk-based approach? E aqui a gente está voando por instrumentos numa tempestade, tentando pousar numa pista curta. E a gente não sabe exatamente o que é suficiente. E aí eu já perguntei isso muito até para o Banco Central, e a resposta foi, olha, não tem uma resposta certa, a gente vai testar, e de fato algumas pessoas vão errar, e a gente vai ter que agir, e isso vai servir de parâmetro daqui para frente. Que eu pensando como advogado, legal, né? Só que o cara que tomou o ferro, né, vai servir de exemplo para os outros. Eu não sei se eu ficaria tão confortável assim. Então, a gente está entrando num movimento mesmo de bom senso, e aí, de novo, o bom senso ele não é igual para todo mundo, e meu bom senso pode ser diferente do seu. E o segundo, eu vou ter um regulador muito duro, né, na fiscalização, e se de fato aquela informação que eu entendi que era comercial e decidi não dividir, e lá na frente se mostra que era uma informação que era essencial para efeito de determinação de que era uma operação inerente ou representava risco de lavagem, essa instituição, essa pessoa que deixou de passar os dados, ela pode sim ter uma consequência pela regra. Então, esse é o grande desafio aqui que a gente vai ter que enfrentar, não tem resposta certa para ninguém aqui, e a gente vai ter um tempo de aprendizado e, infelizmente,
vão ter alguns Cristos aqui que vão ser usados como referência. E aí é torcer para que você não seja o primeiro Cristo. Mas eu acho que pelo menos a gente tem visto isso, né, em especial em relação à CVM, uma postura também de educação, em especial nesses primeiros momentos de vigência das regras, né, de orientação do mercado, de como ela espera que as instituições ajam, né, e não de sair simplesmente, né, a partir de agora, né, já estamos sob a vigência da 617, a sair punindo, abrindo processos sancionadores contra as instituições. Eu acho que vai ter um aprendizado de parte a parte, né? Tanto das instituições quanto da própria CVM, que, claro, ela própria já trabalhava há muitos anos com o seu sistema de supervisão baseado em risco, mas ela vai ter que aprender também a trabalhar ou a analisar a abordagem baseada em risco das instituições, adotada pelas instituições, né? Eu concordo, e aqui acho que tem uma diferença mesmo. Eu sinto do Banco Central um pouco mais de radicalismo e dureza quando comparado com a CVM. Isso já ficou um pouco claro em exemplos não relacionados, mas essa questão do credenciador e do subcredenciador, eu participei de uma reunião em que estava o departamento de condutas do Banco Central, e a resposta foi: olha, credenciador, você tem que obter os dados dos clientes desse subcredenciador, e se você não buscar esses dados, você vai ser punido pela nossa regra. E se ele não quiser passar o dado, então ele tem que ser desligado do arranjo de pagamento, ponto. Então, você percebe que é uma postura, não tem, vamos testar, não tem nada de teste, é isso, senão você vai ser punido. Enquanto que na CVM, eu concordo que acho que é um pouco mais flexível ainda, está um pouco mais educacional, né? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui também, eu queria passar ela para o Fábio. A gente sabe que tanto as regras da CVM quanto do Banco Central prevêem a coleta de informações pessoais dos representantes legais de pessoas jurídicas, né? E essas informações, no momento do cadastro, muitas vezes elas são passadas sem que se tenha contato direto com as pessoas físicas que são as verdadeiras titulares desses dados. Fábio, você acha que a gente consegue enquadrar isso na LGPD, dado que se trata de uma obrigação regulatória, e ainda que a gente possa enquadrar isso na LGPD, quais são os cuidados ou pontos de atenção para a coleta das instituições, para a coleta desses dados dos representantes legais de pessoas jurídicas? Tá ótimo, Júlia. Bom, acho que de novo, né, e eu volto num ponto que a gente já falou, que é talvez um dos princípios mais caros da LGPD, que é o princípio da transparência, né? Então, todos os controladores, eles precisam ter nos seus sites uma política de privacidade que vai, né, definir e detalhar todas as características de tratamento, incluindo, por exemplo, as hipóteses onde existe um tratamento de dados com, por exemplo, uma pessoa jurídica que transfere dados de um representante legal, que não tem, vamos dizer assim, uma relação direta com o controlador, mas que, sem esses dados, eu não consigo simplesmente processar aquele pedido de abertura de uma conta, enfim, ou da contratação de algum serviço. Então, políticas de privacidade com informações detalhadas a respeito de todas as atividades de tratamento é um primeiro ponto para a gente atentar. O segundo, razoabilidade dos dados, né? Então, assim, que tipos de dados eu estou pedindo e que dados eu preciso pedir para fins de né, processar aquela determinada solicitação. Aí outra pergunta, posso usar o dado, então, desse representante da pessoa jurídica para ofertar outros produtos e serviços? Aí vocês percebam como a gente já começa a ter uma questão o quê? De uma eventual discussão de desvio de finalidade no uso daquele dado. Então, se eu estou usando aquele dado daquele representante legal daquela PJ para fins cadastrais e de gerir aquele relacionamento com aquela PJ, a gente tem que ter um certo cuidado a respeito do uso desses dados para outras finalidades. E aí, do ponto de vista prático, contratual, né, o que também a gente pode recomendar aqui, essas instituições financeiras, nos seus contratos com os clientes, né, coloquem lá determinadas cláusulas dizendo o seguinte: olha, você vai me fornecer dados dos seus colaboradores, dos seus sócios, etc., você declara que você possui esse direito de me transferir esses dados e que você também já informou, né, a esses titulares de dados que os dados deles poderiam ser utilizados para essas finalidades específicas. Então, você tem uma garantia também contratual de que todos os dados que as instituições estão recebendo, né, estão recebendo de maneira legítima e informada ao titular. Então, acho que com essas recomendações,
eu acredito que são dados que, de novo, sempre foram utilizados e vão continuar sendo utilizados com determinada tranquilidade, tá? Obrigada, Fábio. Bom, a gente já está se aproximando do fim da nossa live. Eu queria pedir, então, as considerações finais de vocês, começando aí pelo Bruno Oliveira. Bruno, por favor. Obrigado, Júlia. Eu queria dizer que, novamente, né, me senti muito honrado de participar aqui. Eu acho que nós tivemos uma aula aí dos dois advogados. A gente aprendeu muito e tem aprendido muito, né, com esse assunto, que são questões muito sensíveis para nós, prestadores de serviço, né, no ambiente do mercado financeiro e de capitais, especialmente pela novidade da norma. Concordo que elas vieram trazer mais segurança jurídica, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também as novas regras de cadastro. Eu acho que elas vieram para melhorar o ambiente de PLD, FT, das instituições financeiras, especificamente em relação ao LGPD, que é uma coisa muito nova, né? Eu acho que foi uma das regras que teve uma das maiores vacatio legis, né? Talvez o Código Civil tenha tido uma vacatio legis tão elástico quanto o da LGPD, mas ainda assim ficaram muitos pontos para a gente esclarecer, para a gente tentar endereçar. Acho que, como foi falado aqui hoje, a lição que fica é que ainda estamos aprendendo e vamos aprender muito. Nenhum de nós gostaríamos de ser o primeiro, né, a ter alguma sanção ou algum problema em relação ao descumprimento de LGPD. Acho que noto aqui um esforço muito grande do mercado como um todo em atender e observar as normas, e acho que o evento aqui foi muito positivo para trazer dúvidas pontuais e mais genéricas sobre essa questão de como a LGPD interage com o cadastro, e acho que todo mundo vai sair desse evento com um conhecimento muito melhor e muito mais afiado para enfrentar os desafios que vêm por aí. Então, meu agradecimento a todos. Obrigada, Bruno. Fábio, por favor, suas considerações finais. Então, na verdade, é agradecer. Eu acho que foi um debate muito rico. Eu espero que a gente tenha aí conseguido iluminar um pouco alguns aspectos que ainda são um pouco turbulentos, né, ou obscuros com relação à aplicação do LGPD em face das legislações existentes. Dizer que, na verdade, é um exercício que a gente vai ter que fazer ainda por muito tempo, né? Quando a GDPR saiu na Europa, um dos colegas amigos nossos comentou comigo que lá a GDPR é chamada como Full Employment Act. Então, assim, a lei do pleno emprego, porque vai dar trabalho para todo mundo pro resto da vida tentar trazer em miúdos essas definições todas e realmente privacidade hoje. Com relação à evolução tecnológica, as mídias sociais, etc. e tal, ganha uma prominência importante, mas acho que a gente espera que com o tempo a gente tenha, primeiro, razoabilidade entre os vários reguladores, que acho que isso vai ser importante, uma articulação, e aí é mais um desejo pessoal, mas eu acredito que espero que isso aconteça, né, uma articulação da NPD com as demais agências que também, de alguma maneira, regulam e supervisionam, né, os entes regulados no aspecto de privacidade, para que a gente tenha uma coordenação de ações, e não que a gente tenha interpretações divergências e díspares entre CVM, Banco Central, a NPD e outras autoridades aí de setores diversos. Então, vamos torcer para que a gente consiga essa articulação, né? E um ponto importante é que, enquanto essas definições e essa regulamentação não sai, né, a gente tem que estar muito atento e revisitando as nossas tomadas de decisão ao longo dos processos de adequação. Então, hoje a gente se sente um pouco tomando banho e trocando roupa ao mesmo tempo, né, porque assim, a gente tem que tomar decisões acreditando que são as melhores decisões possíveis que a gente poderia tomar. Obviamente que o apetite a risco entre as instituições também é diferente, a gente aprendeu isso, né, mas o ponto privacidade veio para ficar, é um processo que precisa ser internalizado dentro das organizações de maneira permanente, né, buscando essa interlocução entre as autoridades, acompanhando tudo que vem na frente aí do ponto de vista de regulamentação e reajustando os seus controles internos e suas práticas comerciais. Então, realmente é um Full Employment Act mesmo. Eu fico feliz de ser especializado nesse tema, porque eu acho que eu vou ter trabalho ainda por muitos anos, mas é um desafio para as empresas que, assim como, né, a lei, outras legislações, mesmo pela LDFT, quando foi introduzida no Brasil, foi um problema importante, a lei de compliance e tantas outras, quer dizer, chegou para ficar e a gente vai ter que se acostumar com esse novo ambiente legal e regulatório. É isso, Bruno.
Bom, para mim, de novo, queria agradecer aqui, foi uma honra estar aqui dividindo esse painel com vocês. Certamente o assunto não é trivial, então acho que vou na mesma linha do Fábio. E uma coisa que para mim ficou muito clara com os últimos anos e com o próprio governo brasileiro se comprometendo com financiamento ao terrorismo e lavagem, né? Ou seja, regras mais duras, né? Eu acho que em nenhum momento eu acho que você consegue usar o sigilo bancário ou as regras de LGPD como uma forma de não cumprir PLD-FT. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o PLD-FT veio para ficar. Na verdade, essas regras vão se adaptar ao PLD-FT, porque, afinal de contas, existe uma preocupação maior, que é justamente o Brasil mostrar para o mundo de que ele tem, sim, regras que funcionam a lavagem e combate ao terrorismo. Isso foi um compromisso do Brasil e está sendo implementado agora. Então, aí o equilíbrio que a gente vai ter que trabalhar, mas certamente o que a gente há 10 anos atrás falava, o sigilo bancário é absoluto, você não pode, acho que hoje ele tem que ser um pouco mais relativizado, justamente porque tem um bem maior, que é a proteção e evitar a lavagem e financiamento ao terrorismo. Então, acho que isso certamente veio para ficar, e quando a gente tiver que tomar uma decisão e falar, não vou cumprir a regra de PLD porque tem uma regra de sigilo ou LGPD não deixa, eu pensaria 2 vezes e teria que achar uma base legal para justamente poder dar essa informação, porque a gente tem a impressão de que uma recusa nessa linha, a gente vai acabar sempre estando na ponta mais fraca numa eventual discussão com o regulador, né? Então, acho que essa é uma nossa realidade que a gente vai enfrentar de agora em diante. E, de novo, vamos trabalhar bem nesse risk-based approach, que a norma impôs, que, de novo, é um mega desafio de como fazer, e vamos, talvez, começar um pouco mais conservador, e com o tempo a gente vai sendo mais flexível e vamos trabalhar em cima da regra. Mas, enfim, acho que é um esforço conjunto, e eu acho que essa iniciativa de vocês é super importante na Ambima, que é justamente essa troca de informação, porque não tem uma verdade absoluta aqui, e tem casos que a gente nem imaginou, né, com as perguntas que a gente começa a receber, você fala, puxa, eu não tinha nem pensado nisso, nem me ocorreu, e vão ter vários exemplos que a gente não tinha feito essa conta, né? E vocês, que são de jurídicos de instituições reguladas, né, vão ter esse desafio muito maior no dia a dia, né? Então, desejo muito boa sorte a vocês e deixo aqui meu agradecimento aqui pela oportunidade. Muito obrigada, Bruno. Bom, a gente chegou ao fim da nossa live, foi uma honra estar aqui com vocês, poder dividir esse painel com vocês, participar dessa semana Ambima de PLD. Eu queria avisar também a todos os participantes que a Ambima vai disponibilizar os pareceres, os memorandos dos escritórios Matos Filho e Pinheiro Neto acerca do tema que a gente debateu aqui hoje, nesse painel, tanto na internet, no site da instituição, da entidade, quanto no Workplace. Lembrando que a gravação completa da live vai ficar disponível aqui no Workplace, ainda hoje, e que amanhã tem mais, né? O encerramento da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com um bate-papo sobre o guia Ambima, as boas práticas que a Ambima recomenda que o mercado siga na implementação dos programas de PLD-FT. Quem perdeu as 3 primeiras lives com a CVM, com a BSM e com o Banco Central, também podem conferir os vídeos completos no Workplace. Muito obrigada a todos, um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.